Você é o nosso Notícias do Momento, nesse dia 16 de abril. Estamos aqui nesse dia de hoje, né? Quarta-feira. Estamos com muita coisa, então vai ficando conosco até o final. Precisamos da sua força aí para a gente estar junto. Então vai deixando seu like e vamos direto, sem delongas, para as nossas notícias internacionais de hoje. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então não passe vergonha por aí. Vai aqui no nosso canal e já vai deixando o seu like, o seu joinha, muito importante, sua participação. Notícias do momento internacional, nacional, e tem uma transição planetária hoje também, que tá um vídeo maravilhoso aí que a gente está preparando para você, já vai ao ar. E o nosso Música Oração diário, e também entre no nosso Telegram oficial com 43 mil pessoas, e no Despertos da Era de Aquário. Fizemos uma live hoje também incrível, quem está participando assistiu, né? A ressonância de hoje está 33, está um número alto ainda, bastante alto, estava 40 e poucos, mas continua acima de 30, 40, é um número bem alto, né? Nós vamos direto às nossas notícias internacional aqui, produção, chegando aí com a nossa vinheta de hoje. Cadê minha gaita? Cadê minha gaita? Atenção! Atenção, produção chegando, ai, 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 este o fim está chegando e Deus venceu, a luz venceu, the end, in the end, God wins, no final, né, ele diz assim, no final, Deus vence, no final, a luz vence, olha que linda essa frase, no final, Deus vence, e a luz venceu, certamente, né, então olha aí que beleza, estamos chegando a um novo tempo, a um novo momento, e tem muita coisa chegando aí que nós não temos nem como comentar tudo, mas colocando a foto aqui também, né, o Lourenço está simbolicamente dizendo assim, né, para o pessoal que está ali comemorando, né, siga em frente, que a vitória já chegou. E o Loirão anunciou planos para reduzir o preço dos medicamentos prescritos e aumentar a transparência do mercado. Oferece preços mais baixos de medicamentos para o Medicare, que é o seu sistema de saúde, e também para os idosos que dependem dos medicamentos. Oferece descontos para pacientes de baixa renda em medicamentos que salvam vidas. Aumenta a disponibilidade de genéricos e biosimilares. Então, ele está ajudando também os idosos, aposentados e uma série de coisas aí que está sendo já promulgado aí nos Estados Unidos. Que beleza, né? Isso, como eu disse, tudo que acontece lá acontece aqui depois, num segundo momento, tá? Aqui, últimas notícias, devido à retirada de apoio dos Estados Unidos, da OMS, então eles estão à beira de um colapso. Rumores sugerem que a OMS está à beira de um colapso, porque os Estados Unidos não contribuem mais. Então, essa retirada do apoio deles é maravilhosa, porque é uma instituição que só trabalhou contra a humanidade, e a gente não tem como ter uma instituição dessa maneira. No novo mundo que teremos, não haverá mais espaço para essas coisas aí do mal. E urgente, diferente do capitão, o Loirão começa a agir para eliminar todos os juízes de esquerda dos Estados Unidos. Então, falam, inclusive, quem falou isso foi o Bukele, de El Salvador. Ele disse que não tem como governar num país com os juízes trabalhando contra. Então, ele já está eliminando todos os juízes da canhota no Brasil, e isso será feito também aqui no Brasil. Como eu disse, o que acontece lá se repetirá exatamente aqui nos mínimos detalhes, tá? Embora pareça meio estranho, mas é o que vai acontecer, tá? E mais essa também. Loirão apenas ameaçou a Big Pharma em seu núcleo. Setembro não será o bom mês para as indústrias farmacêuticas, né? E fala o Robert Kennedy que na década passada havia em cada 10 mil pequenos com autismo, agora é uma em cada 30, uma em cada 10 mil, agora uma em cada 31, a cada 31, então, né, são 31, então é uma estatística, 31 não é 1000, é 31 em cada tempo, ou seja, aumentou muito, muito exponencialmente a quantidade dessas questão do 10 out, né? Eu não posso falar a palavra aqui, out. É uma estatística horrível, deve haver algo por trás disso. Então, os nossos pequenos estão sendo lesados com essa situação que é conduzida pelas Big Pharmas, né? Também mais essa, o colapso do IRS sinaliza o final de um antigo regime tributário americano. Essa semana marca o início da paralisação do imposto de renda para sempre. O imposto de renda americano está entrando em colapso.
Seu diretor de informações pede demissão e eles estão quase chegando a proclamar a lei que vai extinguir o imposto de renda americano. Então, isso não é uma reforma, é uma demolição controlada da máquina de dinheiro do DS. Olha só, né? O IRS está em queda e essa semana é que toda a questão tributária vai partir mesmo, vai partir totalmente, né? Então, isso é uma excelente, excelente notícia para todos nós. E o dinheiro, como sabe, né? O dinheiro atual, que é da cabo escura, esse antigo dólar, por isso que eu não recomendo que as pessoas comprem cédulas, porque essas cédulas serão incineradas, conforme está na foto aí. Parece que ele vai botar fogo no dinheiro mesmo, americano. Está com o cisqueiro na mão e está com a gasolina, ele vai botar fogo em todas as cédulas, né? Gente do céu, o que é isso? É uma loucura, a gente nunca viu um tempo igual na vida, eu nunca vi, nunca tivemos algo parecido, nunca tivemos nada parecido. Gente do céu, isso é incrível, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a parte verde-oliva americana, né, que está atrás do pessoal que fazia maldades. Então, a Marinha intercepta submarinos do DS que transportavam pequenos ouro e artefatos biológicos, e as Forças Armadas bloqueiam esses oceanos sob ordens do Loirão. Desde 14 de abril, a Marinha Americana bloqueou o Atlântico e o Pacífico em uma grande operação verde-oliva visando o tráfico de elite, o transporte de armas biológicas e operações de chantagem em alto mar. Isso não é patrulha de rotina, isso é uma GERRA. Então, eles estão libertando vítimas do tráfico e também servidores móveis da CIA, que a CIA era uma companhia americana que lidava com o maligno, né? E também eles tinham lá barras de ouro e artefatos biológicos. Veja só, tudo isso transportado por submarinos americanos. Você vê como havia a divisão dentro das próprias Forças Armadas Americanas. Alguns submarinos trabalhavam para a CIA e transportavam ouro ilegal, transportavam pequenos, transportavam essa gente que foi subtraída. Gente, isso é gravíssimo, é gravíssimo. É uma coisa que não tem explicação da gravidade disso, né? Então, só queremos dizer para vocês que está em curso uma operação gigante, maravilhosa para libertar o mundo todo dessa situação incrível aí. Diz assim, o diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca declarou a tecnologia do governo dos Estados Unidos é capaz de manipular tempo e espaço. Olha só que notícia. Gente, como vocês podem viver sem notícias do momento? Eu não conseguiria viver sem notícia do momento. Isso aqui tá maravilhoso, né? Então, olha a notícia, eu vou ler, porque até eu tô me beliscando aqui se é verdade. O diretor da política científica da Casa Branca declarou que a tecnologia existente do governo americano é capaz de manipular tempo e espaço. Bom, já entenderam, né? A coisa é mais forte do que nós imaginamos. Estamos junto com a Space Force, né? Então, o diretor declarou aqui na notícia, The White House, nós podemos manipular o tempo e o espaço. Cara do céu, o que é isso? O que é isso? É muito sério o negócio. Nós podemos regular o tempo e espaço. Não tem igual. Só aqui no Notícia do Momento você fica sabendo de tudo para não passar vergonha. Você já vai dando seu like, vai dando seu joinha. Precisamos da sua força, meus queridos. É muito importante você estar com a gente. Bom, aí diz assim, o governo dos Estados Unidos proíbe a Nvidia de vender chips H20 para a China. É um chip especial que promove supercomputadores, então já está havendo um conflito bélico aí, tecnológico, entre a China e os Estados Unidos. Então ele falou, o Loirão, diz que os países todos podem escolher entre nós ou a China, ou seja, eles estão dizendo, a partir de agora, nós que vamos determinar o rumo do comércio mundial. E o Brasil, como tem o maior parceiro com a China, deverá se dobrar também para o Loirão, ou então entrar em conflito com ele próprio. A Xi diz que ignorará os jogos numéricos sem sentido dos Estados Unidos, né? Ele diz que ignorará.
E aqui diz também que, mas eles não têm como ignorar, porque eles precisam disso, né, para viver. Aqui diz, uma pessoa chamada de Doug Burgon transfere a jurisdição administrativa sobre quase 110 mil acres de terras federais ao longo dos Estados Unidos, ou seja, estão enfrentando um inimigo real, e precisamos garantir que a fronteira esteja segura. Então, esse general Doug Burgon, ele está sob o comando da fronteira sul do México, Texas, toda aquela região ali, está sob o controle total restrito da parte do exército americano, que não permite mais que nada aconteça ali. Então, muito bom isso também. Aqui a Casa Branca anuncia que a Chia agora enfrenta uma tarifa de 245% à medida que o G comercial se aprofunda. Eles estão aumentando a tarifa, né? Agora era 145%, agora passou a 245%, nada menos do que isso. Então, isso o que é? É retorno ao patamar anterior. As empresas deverão produzir nos Estados Unidos e não mais lá nos países asiáticos. E isso para os Estados Unidos é uma excelente notícia. Aqui diz, a Malásia diz que apoia a Xi e concorda em fortalecer os laços comerciais em meio ao conflito comercial em curso com os Estados Unidos. O governo Loirão exigirá que Keir Starmer revogue as leis de discurso de ódio em troca de acordo comercial. Ele está lutando agora pela Inglaterra, Grã-Bretanha, né? E para quem ainda desconfia do Loirão, ele anuncia que exigirá que o primeiro-ministro britânico, que é esse Keir Starmer, revogue a perseguição de dissidentes. Ou seja, as redes sociais, né? Vou explicar para vocês, as redes sociais, se a pessoa fala alguma coisinha, né? Eles chamam isso de discurso, de algo ruim, e agora o Loirão disse assim, que pare de revogar, pare de perseguir as pessoas que falam a verdade nas redes sociais. Isso também é um grande baque nas redes sociais. Como eu falei, tudo está indo para os seus conforme deveriam ser sempre e não estavam antes. Então, as coisas estão caminhando rapidamente. Aqui diz assim, enquanto eu for comandante em chefe dos Estados Unidos, sempre teremos a marinha mais forte, feroz e poderosa no mar, diz o Loirão. Ali estão os componentes da Marinha Americana que são fortalecidos ali pela sua presença, né? Então ele diz também que a Marinha está fazendo essa caça aos submarinos da CIA. Eu fico impressionante como que eu posso explicar aqui para o meu público, que a própria Marinha dos Estados Unidos estava dividida entre aqueles que trabalhavam para a CIA e aqueles que trabalhavam para o bem. Então, é possível que um exército seja dividido, já diz a própria Bíblia, né? Que uma casa que está dividida não prosperará. Então, por isso que o mundo estava nesse caos. Então, existia um segmento do Exército e Marinha Americana que trabalhava para a CIA, para o DS, estavam fazendo maldades com os pequenos, estavam tendo no túneis, nas áreas subterrâneas, como 51, como a Montanha Dulce. Montanha Dulce era uma base militar americana que tinha vários andares onde eles faziam experiências genéticas dos pequenos e o Adri e tudo mais, e era de propriedade do exército americano. Então, como que pode estar dividida uma casa? Eu nunca consegui entender isso muito bem, mas a resposta é muito simples, né? Que todo os Estados Unidos estava tomado praticamente por essas ordens absurdas do DS, que eram instituições estrangeiras que dominavam os Estados Unidos, né? Especialmente o pessoal dos sionistas que dominavam toda a parte americana e também de outras nações como do Brasil. Eles que construíram, eles que fundaram, eles que construíram a própria Constituição americana, a nova, de 1871. Então, tudo girava em torno do DS. E agora isso está desmoronando como um castelo de cartas, e todas essas influências internacionais, como dos sionistas, como dos chineses, como de outras mais que faziam parte desse grande grupo de poder do mal, está ruindo. Então, agora a própria Marinha Americana está caçando os seus próprios submarinos que tinham ordens ilegais de transportar pequenos em submarinos para deleite das elites. É uma coisa assim inconcebível. Eu tenho dificuldade até de falar isso aqui a público, porque é uma coisa assim inconcebível. A Marinha Americana fazendo esses tipos de situação, e agora está a reportagem ali que eu mostrei, que sim,
que a própria Marinha Americana está correndo atrás dos seus próprios submarinos, que seriam da Marinha, mas não eram da CIA, né, que também estão sendo agora estourados, recuperados e exigidos que eles retornem. Então veja só como o mal se infiltrou de tal maneira que chegou a um ponto que nós chegamos. Por isso que estamos num conflito agora de inteligência, em que precisamos de inteligências superiores, as mais inteligentes do planeta, para desmontar esse grande castelo que foi construído e que, felizmente, agora, sob o comando dessa pessoa que é encarregado da Aliança da Terra, que é o Loirão, e todos os demais amigos, o Bukele, o Capitão, o Milei, agora também do Equador, o Nobus, para desmontar essa rede maligna que foi instalada na Terra. Veja só, né? Nós estamos vendo agora a história se construindo diante dos nossos olhos. Por isso eu peço que vocês deem muita atenção às nossas notícias, porque aqui você está fazendo história da humanidade, né? Mas essa notícia também, né? Loirão congela 2 milhões de dólares, 2 bilhões para Harvard, após a universidade se recusar a encerrar seus programas de diversidade, né? Então ali o pessoal da diversidade não está mais dando, e com 2 bilhões de dólares acabou para eles, né? Acabou para eles. Eles vão ter que ceder, né? Também assim, a CIA mentiu sobre a localização do tio Bin Laden para poder travar conflitos sem fim. É isso. Eles mentiram justamente, né? E a CIA era justamente o órgão de inteligência americana que tinha como meta ajudar o povo americano. E só que não, né? Só que não. Gente, a coisa é muito grave, muito séria, né? Então esse congressista Kurt Welton confirmou em entrevista a Tucker Carlson que a CIA sempre soube que o Bin estava protegido em outro local, protegido pelo general Soleimani. Mais escândalos chegando, mais escândalos, né? Então, esse deputado também, Kurt Welton, tentou impedir o 11 de setembro, né? E o governo dos Estados Unidos o impediu. Ele sabia dessa história do 11, sabia, tá? E agora a gente vê que está tudo sendo trazido à tona, dessa história também das Montanhas Irmãs. Veja só que gravidade isso, que gravidade a situação. Gente, é muito sério, muito sério. Continuando aqui, Christopher Miller, preciso que todos estejam prontos e alertas. Só para terminar, então teria sido a própria CIA que causou aquela situação das Montanhas Irmãs. Gente, isso é muito grave, isso aí é de tirar o sono de qualquer um. Por isso que falamos que as revelações já começaram, e elas são exatamente isso que nós estamos passando aqui no nosso canal. Acompanhe de pertinho, sem perder nenhum dos nossos vídeos, já vai dando o seu joia aí, tá? Bom, aqui está outra, mais também. Christopher Miller diz assim que está pedindo que todos fiquem alertas. O voo espacial da Blue Origin foi exposto como falso. É o vídeo que as pessoas foram ao espaço, né? Como a gente sempre comentou aqui, mais uma essa. Hashtag Luciano César tinha razão. Os voos espaciais foram falsos. E todos precisam permanecer unidos contra esses pads aí, tá? Eles fizeram voos falsos da Virgin Airlines, que é uma espaçonave que supostamente teria ido ao espaço. Continuando aqui, ó, sobre as fronteiras americanas, né? Estão querendo fazer o trabalho, recrutando, nós estamos atingindo um dos maiores números de sempre. Os patriotas estão vigiando fortemente as fronteiras, para que não entre ninguém, né? Aqui, os Estados Unidos emite visto de entrada para a deputada Erika Hilton com gênero masculino, e ela opta por cancelar a viagem e não participar de evento no país. Olha, então, ó, a coisa botaram como gênero masculino, né? Deputada Erika Hilton. Veja só, olha, né? Erika recebe visto dos Estados Unidos com gênero masculino e diz que acionará Loirão na ANU por isso aí. Faz favor, né? Faz favor, gente, o que é isso? No visto anterior, disse que ela era do gênero feminino. A embaixada ainda não se pronunciou. Olha aí, mais uma briga de embaixadas aí. Olha, a coisa tá muito engraçada.
Caramba, eu não sei mais o que dizer. Fico quieto, cala a boca, não fala bobagem, não fala bobagem. Que depois tu vai ter que se, né? Bom, continuando aqui, ex-presidente Tio Bidê é acusado de enganar os Estados Unidos ao revelar que forneceu mais de 2 milhões de números da Previdência Social para imigrantes ilegais e permitiu 72 bilhões em pagamentos irregulares, né? Tá tudo aparecendo, ele roubou, enganou os americanos, né? Então, o Tio Bidê fazendo sua melhor imitação do Bigodinho, né? Esse queixo é uma loucura. Eu nunca tinha visto quase nenhum. Ele falou umas palavras bobagens, ela falou sobre racismo, uma série de coisas, e bom, eu não vou comentar muito sobre isso também, mas aqui é uma postagem do Loirão, falando que ele falou mal das pessoas de outra descendência, né? E o que não é permitido na Constituição americana. Hong Kong suspende serviço postal para produtos com destino aos Estados Unidos. Olha, a coisa está indo bem forte, né? Agora, não vem mais serviço para os Estados Unidos. Gente, a coisa está ficando grave por aí. Aqui sobre as inteligências artificiais. A OpenAI está construindo sua própria rede social para rivalizar com a X de Elon, relata a Verge. Briga das inteligências artificiais. Aqui também o denunciante do IRS, Garek, expôs a suposta interferência do Departamento de Justiça da investigação tributária de Hunt, do Tio Bidê, deve liderar a agência. Aqui, secretário do Tesouro se reúne com Milei e elogia reformas econômicas na Argentina. Muito bom. O presidente Putin diz que a Rússia planeja explorar o espaço profundo, incluindo a Lua e Marte. Opa! Mas será que tem? Será que vai à Lua mesmo? Que ninguém vai, nunca ninguém foi. E aí, como é que fica, né? Mas vamos manter a narrativa, né? O importante é manter a narrativa. A RU pede oficialmente à Indonésia que baseie os seus bombardeiros estratégicos de longo alcance na base de Papua. Autoridades de Jacarta, eles estão pedindo que, né, os bombardeiros da RU estejam sediados nessa base ali de Papua, que é ali na Indonésia. O ministro da Defesa australiano recebe garantia do seu que Jacarta, que posiciadamente não é verdade. Ou seja, estão achando que não é verdade, mas é verdade sim. A RU e a Xi têm grandes planos, diz Putin. A cooperação dos BRICS com a Índia, Brasil e África só vai crescer e não pode ser interrompida, acrescenta. Continuamos cooperando com os americanos, mas os europeus pararam tudo por iniciativa própria. Putin explica que a União Europeia interrompeu a colaboração na exploração espacial, mas eles ainda usam tecnologia de fabricação russa. Um mapa da Grande Israel foi publicado na mídia israelense sob o título de Terra de Israel, muito em breve. Ou seja, eles querem tomar conta não só ali da parte de Israel, mas também como a parte do Irã, da Turquia, da Síria. Eles querem manter toda essa pátria para eles, né? O que não é correto, E dizem que o IRA não está muito longe de uma BOMBA nuclear, né? Eles têm esse artefato lá e os Estados Unidos não vai deixar que eles acionem isso, mas vamos aguardar, esperamos que isso não tenha desdobramentos negativos. O premier da Hungria, Viktor Orbán, iniciou procedimentos legais para banir Tio Soros do país. Ele estava sediado na Hungria, tá bom. Banir essa turma do mal aqui. E aí o Putin, há um tempo atrás, já disse que a elite mundial não são humanos, são híbridos de sangue frio. Conheça a única verdade. Tem um livro que fala sobre essa elite escura, né? O segredo dos OVNIs, das religiões, o controle da humanidade e imagens que ninguém pode acreditar que são reais, né? Então existe esse livro e o Putin mesmo disse que eles não são humanos, são híbridos de sangue frio. Legisladores republicanos em Utah estão promovendo um projeto de lei que permitiria que pacientes solicitassem transfusões de SANGA, especialmente de doadores não VA. Então, agora estão vendo, as pessoas que tomaram VA não podem mais receber nem doar aquele produto vermelho do corpo, né?
Bom, aqui diz assim, né, que algumas pessoas estão falando dos grandes nomes que já foram eliminados da Terra, mas estão de volta aí, né? É uma história maravilhosa que vai vir e logo nós teremos de volta JFK, Lady Di, ou também os outros nomes como John Kennedy, Martin Luther King e tantos outros que vão aparecer em algum momento, né? Então eles queriam, os malignos queriam que todos os dissidentes que não fossem partidários das VAs seriam detidos nos campos da FEMA e também eles queriam depois que cada um desses fosse eliminado, como se fosse, né, como fizeram na Revolução Francesa, com aquela máquina de cortar salame, né? Você sabe o que eu estou falando, existiam essas máquinas lá, da Gillot, né? Não posso falar tudo aqui. Então, o plano original era de 10 anos de lockdown seguidos. E todas as pessoas que não aguentassem iriam para esse campo, iriam ser exterminadas. Então, aqui, agora a gente vê que o plano foi revertido e nós temos agora a liberdade do mundo acontecendo. Então, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, essas agendas malignas não serão implantadas mais. Acabou para eles. Aqui mais uma pessoa que foi eliminada desse mundo, o Dr. Kary Mullis, inventor do teste PC mais R, que expõe a Big Pharma. Aí apagaram ele porque ele estava falando mal da situação, né? Aqui também, grande plataforma de combate ao abuso infantil, sex, desmantelada na Europa. Estão botando todo mundo em cana, o serviço chamado de Kidflix foi encerrado e todo mundo foi em cana, todo mundo foi para o chilindró. Então, a gente diz, nada está acontecendo, só que, e sim, está muita coisa acontecendo, por isso vai dando seu like aí, vai dando seu joinha. Assista o nosso Notícias Nacional, que vai chegar daqui a pouquinho. Excelente quarta-feira, amo vocês, beijo, compartilhe, deixe seu like e colabore com o canal aqui, né? Com certeza aí você vai dar um joinha. Beijo a todos, até depois, tchau, a luz venceu.